Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você que nos acompanha também, graça e paz. Estamos agradecidos, né, por representar a SAF aqui. Isso é uma honra para nós. A igreja tem espaço para as mulheres. A igreja presbiteriana tem ministério feminino. Louvado seja Deus por isso. Estamos debaixo da autoridade da nossa liderança e falamos da palavra do Senhor com temor e tremor, debaixo da autoridade dos pastores da nossa igreja, debaixo da autoridade dos presbíteros também, dos nossos diáconos. Então, nós estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor com temor e tremor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma meditação que Deus tem falado muito ao meu coração, no Salmo 67. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Você que está em casa também, se quiser pegar a sua Bíblia, abrir sua Bíblia, acompanhar juntamente conosco. Salmo 67 é um convite para louvar a Deus. E a gente só louva, a gente só adora a quem a gente conhece, né? É bem sugestivo o tema do nosso acampamento. Conhecendo a Deus, conhecer mais a Deus. Esse é um desejo do coração de Deus, que a sua igreja o conheça mais. Que a gente possa conhecer o melhor cada dia. Vamos ficar em pé, irmãos, vocês que estão aqui no templo. Vamos ler juntos esse texto. Queria que vocês lessem junto comigo, mesmo sendo versões diferentes, tá bom? Eu vou lendo e vocês vão lendo junto, o mesmo texto. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se, exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Vamos ter mais uma palavra de oração? Estamos diante da tua santa presença, Senhor, e nós oramos a ti nessa hora, em nome de Jesus. Nos ajuda a compreender as verdades da tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala ao coração daquele que está nos escutando também em sua casa, Senhor. Nos enche com o teu Espírito, Senhor, para que a gente possa entender qual é a nossa missão como igreja, Senhor Deus, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Esses últimos dias, né, a gente tem feito o curso Perspectiva, eu, o irmão Tarcísio e Suênia também, que está ali atrás. Tem outros irmãos aqui da igreja também. E eu já conhecia esses termos que eu vou estar usando agora, mas eu peguei muita coisa da nossa última aula, que a gente teve segunda-feira. E eu quero trabalhar dois tópicos apenas dentro desse salmo. Deus é um Deus relacional e Deus é um Deus missionário. E eu queria que a gente aplicasse essas verdades à nossa vida pessoal. Deus é um Deus relacional. A gente vê que desde o Gênesis, Deus se relaciona com os homens, né? Hoje eu estava conversando com o Suênia dizendo, quem se escondeu? Foi Deus ou foi o homem quando pecou? E ela mesma respondeu, foram os homens, né? No caso, Adão e Eva se escondeu de Deus quando pecou. Deus, o desejo de Deus é se relacionar com a gente desde lá a criação. Quando ele criou o primeiro homem e a primeira mulher, era se revelando. Deus tinha necessidade, né? Alguém pode pensar assim, então Deus estava se sentindo tão sozinho no universo e decidiu criar o homem e a mulher para poder se relacionar com ele? Não, Deus ele não tem necessidade alguma. Nós é que temos necessidade. E por que Deus nos criou? Porque Ele quis. Ele é Deus e Ele faz o que Ele quer. E dentro dos seus planos eternos, Ele tinha a criação da terra, a criação dos animais, das árvores, todas as coisas que existem. E aí, coroando a criação, Ele nos cria como coroa da criação. Então, Deus não tinha necessidade de criar o irmão Ailton. Deus não estava se sentindo sozinho, irmão. Deus é autossuficiente, todo-poderoso, completamente imutável, nada tem falta, é bem diferente de nós humanos, né? Nós somos bem dependentes de Deus, por mais que a gente queira ser autossuficiente, nós não conseguimos ser, nós somos totalmente dependentes do nosso Criador, querendo ou não, o homem se submetendo ou não a Deus,
ele é totalmente dependente do seu Criador. Nós não temos esse atributo de Deus, né, de autoexistir, de não precisar do outro. Não, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da igreja. E aí Deus nos ensina através da sua palavra. Que coisa maravilhosa. É a revelação do próprio Deus na criação, criando todas as coisas. O maior pico da criação, da revelação, poderemos dizer, como Hebreus diz, que é o próprio Filho, né? Ele se revela pela palavra, ele se revela na criação, através dos profetas, através dos patriarcas lá atrás, mas o auge da revelação de Deus é o próprio Cristo, né? Quem vê Cristo, vê a face de Deus. Às vezes a gente tem dificuldade, né? A mente da gente humana é tão limitada, que a gente tem tanta dificuldade de dizer assim, será mesmo? Mas aí quando a gente olha para a palavra, e a gente olha a ação de Jesus na terra, a gente vê Deus. Deus é um Deus relacional. Ele não quis ficar sozinho, ele quis se relacionar conosco. E agora é a nossa vez de responder ao Senhor. Sim, Senhor, eu quero fazer parte desse plano eterno. O Senhor não precisava de mim, mas ele me criou e me salvou através de Cristo, como nós cantamos, né? O amor dele é tão grande, o nome de Jesus é tão poderoso, que nós nos perdemos no Éden. Em Cristo nós nos achamos, é o nosso segundo Adão. Cristo vem e nos resgata. Cristo vem e nos salva de nós mesmos, nos salva deste mundo de pecado, nos salva do inimigo das nossas almas. Ele nos dá outra condição de vida. Agora, nós não vivemos mais segundo os nossos próprios padrões. Nós temos a palavra como fundamento, né? Flávio leu no início, se tirar o fundamento, que será de nós se a gente perder o fundamento? Mas o nosso fundamento é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, que veio, morreu e ressuscitou e voltará. A nossa esperança é que o Senhor voltará. Então ele é um Deus relacional. E aí o Salmo vem dizendo, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Isso é um relacionamento, né? Isso é uma comunhão. Está falando aqui de intimidade. Deus, seja gracioso para conosco. É alguém que está conversando com Deus. Esse salmo é uma oração, né? Ele está dizendo, seja o Senhor gracioso para conosco. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Olha que coisa linda. Será que é assim que a gente ora? Né? Será assim que nossos pedidos em casa é assim? Deus, Senhor, me abençoa. Seja gracioso para comigo. E resplandeça sobre mim o seu rosto. Resplandeça sobre mim a tua glória. Esse relacionamento de Jesus com o Pai, o Espírito. Seja também dentro da minha casa, né? Eu e o meu marido, eu e os meus filhos. Agora eu estava orando ali pelos meus filhos, dizendo, Senhor, guarda o coração, né? Vendo aqui Timóteo cantar, tocar, isso é tão lindo, né? A gente vê os nossos filhos andando na verdade, a Bíblia diz que não há maior alegria do que os filhos andar na verdade, e isso é o que enche o nosso coração de alegria, né, marido? Não tem outra alegria maior do que essa, ver os nossos filhos andando na verdade, e nós oramos para que eles permaneçam no Senhor, né? Nós sabemos que nós vivemos dias tão maus, tão terríveis, né? Eu sei que o irmão ora por Elisa, já, não é? Para que ela cresça no caminho do Senhor. O irmão Ailton ora pelos seus filhos. O irmão Assis, apesar dos meninos já estarem bem grandes, o irmão, o presbítero Edvan também. Cada um de nós deseja que os nossos filhos andem na verdade, tenham um relacionamento com o Senhor. Então, a gente pode orar hoje, resplandece, Senhor, teu rosto sobre os nossos filhos. Resplandece o teu rosto sobre a nossa casa. Aí é tão interessante, irmãos, que aí vem agora o Deus missionário. Para que Deus vai nos abençoar? Qual é a finalidade dessa bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa? O próprio salmista nos responde no versículo 2, ele diz, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Nunca foi a vontade nem o interesse de Deus só escolher Abraão e formar Abraão povo, né? Os judeus não entenderam a missão de ser bênção para as outras nações. E aí o Senhor vem, né, na revelação progressiva, eles não compreendem direito, aí o Senhor vai, continua o plano dele até chegar à igreja, e a igreja hoje tem essa missão. Nós somos o Israel de Deus, para levar às nações a glória do Senhor. Resplandece sobre nós, que eu possa ter uma comunhão com o Senhor, que eu possa andar em intimidade com o Senhor, para que as outras nações também sejam abençoadas a partir da minha vida, Senhor.
a partir da minha casa, Senhor, a partir dos meus filhos, Senhor, que as nações te conheçam, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Meus irmãos, se a gente não compreender isso, a gente vai falhar como Israel falhou na missão, de não levar aos povos o verdadeiro evangelho, de não proclamar às nações quem é Jesus, quem é o nosso Deus. Mas para isso, eu volto a dizer, é necessário que eu tenha e que a gente tenha, cada um de nós tenhamos relacionamento com esse Deus vivo que nos convocou, nos chamou para ele. E aí o restante do texto é só louvando a Deus, para que os povos te louvem, ó Deus, louvem-te os povos, alegrem e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, é um chamado, né, a adoração. Se você conhece a Deus, venha adorar. Se você conhece a Deus, venha levar outros a adorar também ao Senhor. Esse é o propósito da gente existir. Por que a igreja está na terra? Irmãos, são dias difíceis. Era muito mais fácil se a gente fosse convertido pelo Espírito, salvo pelo Senhor e fosse embora para o céu. Nós estaríamos muito melhor do que aqui. Mas por que a igreja permanece na terra? Porque há um propósito de Deus para que a gente cumpra. Adorá-lo em primeiro lugar e levar outros a adorar o Senhor. E aí ele termina o texto da maneira como ele começou, o Deus missionário, dizendo que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Será que a gente pode dizer junto isso? Vamos ler juntos? Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Então que o Senhor nos use para o louvor da glória dele. No nome de Jesus.